Olá, restauradores! Sejam muito bem-vindos ao canal Fernanda Restauradora, o nosso canal de bate-papo. E já mostrando para vocês de fundo a mandala que eu acabei de criar e que vai seguir para minha cliente especial. Quem tiver interesse sabe que eu trabalho com agendamento e as mandalas são feitas por intuição. Nunca faço mandala repetida, porque ela é personalizada e ela é criada em ambiente calmo, ao som de mantra. E eu mando também uma espécie de psicografia, né? Aquilo que eu vou canalizando na hora para a pessoa, eu também escrevo. Então segue a mandala e seguem também as mensagens motivacionais para a pessoa que confiou no meu trabalho. Então, para quem não conhece, é assim que funciona o meu trabalho, é só entrar em contato, eu vou deixar no descritivo desse vídeo o meu telefone para agendamento, tá bom? A gente falar do vídeo, respostas que vocês comentaram sobre o vídeo anterior, que eu falei sobre a morte, sobre o que não se deve fazer com os entes queridos depois da morte, e aí surgiram alguns comentários falando, puxa, comenta do que aconteceu com você, porque no finalzinho do vídeo eu comentei com vocês que eu tenho vários casos, então eu vou contar aqui, primeiramente, um que aconteceu comigo, tenho certeza que foi ligado ao falecimento da minha sogra, né? Então a minha sogra, ela faleceu em 2015, e aí teve uma ocorrência que eu achei um tanto estranha, né, para nós, para gente aqui da Terra, né, pode parecer algo estranho, mas não deixa de ser um sinal, e eu fiquei com uma grande convicção de que era ela, então vou explicar por quê, né, ela teve problemas assim, ligados à parte do sangue, né, foi tudo muito rápido, ela estava internada para fazer exames, mas não, né, não resistiu ali, então eu acredito que tenha sido erro médico, mas enfim, aconteceu e houve esse desligamento do corpo. E aí nós aqui em casa, né, meu marido achou por bem colocar uma homenagem para ela no móvel da sala, assim, em seguida da cerimônia de cremação e tudo mais. E aí nós escrevemos uma frase para ela, né, e uma fotografia, um porta-retrato ao lado. Iríamos deixar durante 5 dias, uma semana, como uma mensagem para ela, né, porque aconteceu tudo tão rápido, e inclusive seria depois o aniversário dela. Uma série de coisas, né? Minha filha estava no teatro, ela estava com esperança de assistir essa apresentação da minha filha, enfim. E aí nós deixamos uma mensagem, e na noite anterior da minha filha ir para essa aula de teatro e tudo, a minha sogra já estava falecida, então eu estava deitada. Foi uma noite que teve uma chuva muito forte, minha filha era pequena ainda. Aí a minha filha nunca fez isso, mas ela estava incomodada de dormir sozinha no quarto, no quartinho dela, porque ela sempre dormiu sozinha. Eu sempre incentivei isso, aliás, eu acho que toda criança deve ter o seu quarto e dormir sozinha. Nunca devemos deixar dormir junto com os pais, né, a não ser um caso extremo. A criança tem que ter o espaço dela e os pais também têm que ter o espaço deles, né? Mas nesse dia, em especial, ela quis dormir conosco. Mas aí o meu marido achou que ia ficar muito apertado ali na cama e ele foi dormir no quarto da minha filha e eu fiquei com a minha filha ali na nossa cama de casal. Dormimos normalmente. A ocorrência foi pela manhã, né? Foi quando já estava amanhecendo o dia, eu iria acordar cedo realmente. Então a minha filha estava deitada para um lado do armário, onde nós temos um armário, né? Do outro lado da cama é janela, é uma janela, e eu estava na parte da janela, dormindo com a perna como tesoura, sabe assim? Assim, né? Olha, tá vendo? Tava dormindo nessa posição, então uma perna para lá, a outra tava formato tesoura, assim. Aí o que eu senti? Já estava amanhecendo o dia, tal, mas eu estava quase para acordar. Mas sabe quando você ainda está na cama, mas você está, né, ligada no ambiente, sabia que ia acordar cedo, tudo. Eu estava, na verdade, esperando até tocar o despertador. E aí eu senti na minha perna, em uma das minhas coxas, né, eu senti como se fossem 2 dedos assim, empurrando a minha perna. Então você sente, né? Você tá quase para acordar na cama, você não tá dormindo. Senti perfeitamente assim, ó, empurrou até minha perna, né? Não foi com agressividade, mas parecia que alguém estava querendo me acordar.
chamar minha atenção. Então houve ali um empurrãozinho. Aí imediatamente eu virei a minha cabeça para a direção do armário, que a minha filha estava bem ali do lado, dormindo num sono profundo, e eu não vi nada. Só que eu estava com a esperança, depois de ter sentido esse opa, né? Bom dia. Eu estava com a esperança de que fosse o meu marido. Eu falei, opa, o Rodrigo tá me acordando para, né, já me arrumar e levar minha filha para a escola de teatro. Só que não tinha ninguém. Mas não tinha ninguém. Eu falei, ué, mas então ele me acordou, ele colocou a mão em mim e foi lá pro banheiro, né? E acabou indo pro banheiro, deve estar escovando o dente. Eu fui atrás, eu levantei imediatamente. Eu queria saber quem que tinha encostado em mim. Quando eu passo pelo corredor, eu vejo pela porta que ele está deitado, deitado em sono profundo também. Ou seja, não foi ele. Não foi ele que me acordou com, né, com a mão, assim, com os dois dedos assim na minha perna. Quem foi? Na mesma hora me veio na cabeça essa questão da minha sogra. Porque eu fui para a sala, eu falei, nossa, ela é uma morte recente, fazia pouco tempo. Ainda por cima, nós escrevemos na sala para ela um papel, deixamos de pé, assim, o papelzinho, e o porta-retrato do lado. Então, eu acho que aquilo chamou a presença dela, né? Na verdade, ela viu e ela leu. Eu tenho certeza que ela viu, leu e ela quis mostrar que ela estava ali presente. Ou mostrar que ela viu, leu, enfim, provar que ela existe. Porque uma coisa que acontece muito, né, com as pessoas, independente da crença, mas eu acho que a crença, algumas religiões, elas ensinam muito mais essa lucidez de que a morte não acaba tudo. Por mais cética que a pessoa seja, não faz sentido você acreditar que simplesmente você morre e fica tudo preto, acabou. Fica tudo preto, você some, você não existe mais. Cadê sua essência? Cadê aquilo que você almejava? Cadê aquilo que você vivenciou, não é? Cadê o propósito de se existir aqui na vida? Então não existe esse descarte. A nossa essência, ela vai, ela continua. Então eu achei que foi um sinal, assim, bem significativo. E depois eu contei para o meu marido em seguida, fui correndo acordar ele, né? Perguntei, falei, ó, você foi lá na cama me acordar? Você colocou a mão na minha perna? Ele falou, eu não, eu tô dormindo aqui, tô acordando agora. E aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, teve aqui né, uma manifestação. Então tem gente que não acredita, né? Determinadas religiões acabam deixando a pessoa muito tapada ali para não enxergar as coisas que estão à nossa volta e que são normais. A gente fala, puxa, é paranormal. Não é que é paranormal, na verdade é normal. Então as pessoas que vão colocando ali tantas restrições para que se não acredite naquilo, né, para que as pessoas não acreditem naquilo que é uma realidade. Então por que não acreditar que existem sim alguns dias dados para algumas pessoas para ficarem aqui em torno da família? Não é? Às vezes é o desejo da pessoa. Eu tive uma outra declaração de uma amiga minha nas visitas e na casa dela. Eu conheci a mãe dela também faleceu. Não faz muito tempo ela me contou que a empregada dela viu a mãe dela, e a mãe dela morou nos últimos dias antes de falecer na casa dela, uma casa grande, tudo, e a empregada falou, olha, falou o nome dela, tudo, falou, olha, eu vi a sua mãe na cama, lá do quarto que era dela. Ela estava na cama, estava com uma aparência serena, tudo. Então, quer dizer, algumas pessoas, elas têm facilidade, né, de ver. E eu não duvido, não, porque às vezes é concedido um tempo, né, para a pessoa ficar. E também, conforme eu falei no outro vídeo para vocês, vou deixar aqui para quem não assistiu a sugestão desse vídeo, que a pessoa, a vontade dela, se ela estiver muito enraizada no apego das coisas aqui da matéria, ela não vai, ela não consegue se desligar. Vocês já devem ter assistido o Ghost, né? Você vê que ele foi assassinado e na verdade foi tudo muito rápido, ele não entendeu o porquê da morte dele repentina. Estou falando do filme Ghost, que é antigo, todo mundo acho que já assistiu. Então ele ficou com uma inquietação, ele queria saber o que aconteceu com ele, ele só conseguiu se libertar quando ele se sentiu vingado e ao mesmo tempo descobriu ali o que estava disfarçado
né, as farsas. Então isso acontece muito também com as pessoas que desencarnam, de descobrirem, né, porque ela está num plano mais sutil, de descobrirem quem é verdadeiro, quem era verdadeiro, quem era falso, quem realmente gostava, quem não gostava, quem tinha ali, sabe, um desafeto e nunca demonstrou. Então você começa a ver o invisível, aquilo que não tem disfarce. Você está no mundo espiritual. Então é importantíssimo a gente ter esse conhecimento, saber cada vez mais, né? Porque fica tudo muito claro. Do mundo espiritual a visão é outra. Quando a gente está aqui na Terra, tem muita disputa, tem a busca por justiça, uma série de coisas. Às vezes, do outro lado, a visão é outra. Por isso que o suicida sofre muito, porque ele percebe que foi um grande erro ele acabar com a vida dele, que aquele problemão que ele achava que era insolúvel tinha solução, sempre tem. E aí ele rompe com o desafio dele, que era evolutivo, que o ajudaria a se fortalecer, né? E aí tem toda uma questão, né? Eu já gravei sobre isso também, se vocês pesquisarem na playlist, vão encontrar esse tema também sobre suicídio. Inclusive, é um vídeo que nem foi monetizado, né, porque é um assunto polêmico, mas eu achei de extrema importância estar colocando para vocês, tá bom? Então fica aqui esse relato para vocês, que eu fiquei de contar, do que aconteceu comigo, né? E aí eu tenho outros relatos, entrem na playlist Relatos Espirituais, tá? Alguma coisa assim nesse sentido, relatos sobrenaturais, e vocês vão saber outros. Tem um da minha avó, tem alguns outros relatos também super interessantes que vale a pena acompanhar. E depois vocês me passam o feedback e quem quiser que eu conte algum relato, é só escrever para mim, tá? Manda mensagem inbox por WhatsApp e um áudio e eu conto aqui. Combinado? Então tá joia, pessoal. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de participar comentando, compartilhando e eu volto com o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.